Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Faustino Ouro, meus amigos, tem subido igual um meteoro novamente. Após ter atingido 3.100 de rating no xadrez Blitz no chess.com, isso aconteceu em junho, no meio do ano, de repente ele deu aquela caída, claro que não muito forte, mas 3.002.900 e parecia que não voltava mais, e de repente está de volta. Olha aqui, a gente vai ver algumas partidas do Faust, mas eu vou mostrar aqui o gráfico nele, aqui o crescimento do rating dele é impressionante. Já falamos do caso desse menino de 10 anos da Argentina, possivelmente o novo Bobby Fischer, e não é exagero, né? Um menino de 10 anos que aprendeu a jogar na pandemia, o pai dele falou: a cada 100 pontos de rating que você ganhar eu te dou um presente. Olha quanto presente o moleque já ganhou, né? Então realmente não para mais de crescer o Faust. Mas se a gente olhar aqui o gráfico do último ano, a gente percebe o que aconteceu. Ele estava lá lutando, né? Aí foi crescendo, chegou no 3.100, né? E aí o que aconteceu aqui no meio do ano? Deu aquela despencadinha, 2.800 e tal, que parecia Cinderela, foi-se embora o negócio lá, acabou. Ou parece o que mais, além da Cinderela? Uma coisa mais moderna, Bitcoin, não é isso? Parece o Bitcoin, tá lá, não sei o que, all time high, chegou no valor, mas pum, aí cai de novo, tem que ter paciência. Mas agora está voltando aqui o Faust, né? Será que ele vai alcançar um novo all time high? Será que ele vai alcançar um novo recorde? Por enquanto, o rating máximo alcançado por Faust foi 3.111 e ele está com 3.101 nesse exato momento, né? Então vamos dar uma olhada como é que foi esse resgate aí do Faust nesses últimos dias. Olha só, né? Ele estava lá e de repente foi e voltou de novo para o seu rating. Vamos dar uma olhada em algumas partidas aqui então do menino Faust, começando com essa partida contra o mestre internacional Donkey. Vamos dar uma olhada então. O mestre internacional abre com o peão dama, partida de 3 minutos para cada jogador, sem nenhum segundo de acréscimo. Partidas muito rápidas de blitz. Cavalo em F6 foi jogado, cavalo C3, D5. A gente tem aqui um peão dama, bispo em F4. E aqui o Faust joga com A6, o melhor lance da posição. Tá com um vasto repertório já o menino, hein? E3 de abertura, Z3, E6, G4, e imediatamente iniciando esse ataque. E aqui bispo D6, confrontando o bispo de casas escuras. G5, o cavalo atacado volta para casa inicial. Que isso, cara, tá sofisticada essa partida já. E cavalo de G em E2 foi jogado. O cavalo vem para E7. E depois de H4, C5 atacando na ala da dama. Porque aqui a gente pensa assim, já sei, depois desse ataque aqui, eu vou reservar aqui minhas peças, vou jogar alguma outra coisa, tirar o cavalo daqui e vou jogar dama em E7, vou pro Grand Rock, não é assim que a gente pensa? Poderia pensar depois disso daqui, né? Não, o Faust pega e arrebenta aqui a ala da dama, tá certo. Bispo G2 foi jogado, o cavalo de B vem para C6, dama D2. E aqui temos trocas, bispo toma. Aqui é possível tomar de peão se você quiser ficar com esse peão aqui garantindo abrir a coluna E, mas não sei. Aqui o Donkey prefere capturar com cavalo toma e depois de peão toma, cavalo vem para F5 pressionando o peão central. Cavalo de 100 E2, já teve que reagir aqui ao lance do Faust para defender o peão central. E aqui bispo D7 deixa flexível para onde esse rei vai. O Donkey faz o Grand Rock, meus amigos, e o Faust não pensa duas vezes. Deixa o rei no centro mesmo, já mira ataques aqui para cima do rei. Rei B1 foi jogado e agora o cavalo vem para D6, segue manobrando. Cavalo G3 e aqui dama B6 trazendo peças para o ataque, pressionando fortemente o peão central, pressionando já o rei. Bispo em F1 foi jogado e agora o cavalo chega na casa de A5, os cavalos prontos para pularem para a casa de C4. E aqui o rei mais uma vez vai buscando refúgio, o rei A1 foi jogado, bispo B5, que lance que exclama, né? Você trocar sua pior peça por uma peça que está defendendo bem aqui os ataques para o rei. Aqui a partida seguiu com bispo toma, dama toma, e aqui C3, ganhou um tempinho para poder jogar esse C3. Rock finalmente jogado pelo Faust, Rock no lance 20 é sempre estiloso. E aqui H5, seguindo com um ataque. Torre passa para casa de C4, uou... Seguimos com G6, o ataque não pode parar. Torre A4, ameaçando ganhar a dama. Diretamente, fora os ataques de checkmate. Por isso, G por H7, esse lance vem com cheque.
Aqui rei H8 foi jogado, os computadores dizem que esse lance não foi bom, melhor era jogar o simples rei B1, mas aqui seguiu dessa maneira, rei H8 foi jogado e agora a dama vem para casa de C2, cavalo B3 jogado de qualquer maneira pelo Faust, você não pode tomar esse cavalo porque dama toma e o peão tá cravado. E muito menos o peão pode capturar o cavalo pelo mesmo tema. Por isso rei B1, mas aqui se você quiser dar pause nessa posição, só tem um lance bom aqui para as pretas, somente um lance bom. As brancas estão ameaçando jogar um H6, estourar aqui a posição e começar um ataque para cima do rei do Faust. E eu espero que você tenha encontrado o único lance da posição torre por A2, meus amigos. E nessa posição, dunk, dunk, dunk. Abandona aqui a partida, lance brilhante aqui, abandonou porque não dá mais, meus amigos, você não pode, aqui vamos inserir uma possível continuação, você não pode capturar essa torre por conta de daminha 4 seguido de mate, e o que você pode jogar nessa posição, então se não for isso, já vou ignorar isso, vou jogar um A6, tá vindo torre A1 com checkmate, então eu vou tirar a dama daqui, vou jogar um dama em E2 aqui, ó, tentar trocar as damas, talvez seja a melhor tentativa realmente. Dama em A4, tem raio-x na casa de C2, dá suporte para a casa de A1, protege o cavalo e aqui qualquer coisa. Quando jogar um H6, talvez essa seja a continuação mais resistente, mas de qualquer maneira o ataque vai embora, né? Porque muitas peças caem. Bela partida do Faust com uma ótima precisão. Aqui o rapazinho, 91,4% de precisão com direito a lance brilhante. Vamos dar uma olhada na próxima partida. Então aqui do Faust que foi contra Andreika, jogador de mais de 3.000 de rating. Faust agora já voltando para os 3.070 de rating aqui, escalando novamente o ranking. E4 foi jogado, E5, peão rei. Temos a Petroff. Meus amigos, a gente vai ver uma Petroff de qualidade aqui. De Petroff eu conheço um pouco, né? Eu conheço um pouco. Quem conhece é o Grande Mestre Diamante, que fez ali o curso, inclusive tá lá, né? No cursos.xadrezbrasil.com.br você vai encontrar os cursos em videoaulas, né? E um dos cursos do Diamante é a Petroff do Nepo. O Nepo ganhou o torneio de candidatos jogando e o Grande Mestre André Diamante analisou profundamente as linhas do Nepo e avançou, né, com o uso ali de servidores extremamente profundos e juntado ao seu conhecimento profundo, ampliou, né, o estudo da Petroff do Nepo e colocou em videoaulas, tá? Um curso de primeira qualidade. Então, vamos ver, né? Então por isso que eu sou fã da Petroff. Quando eu vejo uma Petroff de qualidade, eu fico impressionado. Cavalo por peão. Você não deveria tomar aqui diretamente. Primeiro você expulsa o cavalo daqui. Saiba que pode existir o ataque Cochrane, que é perigoso, mas as pretas se dão bem. Cavalo em F3 foi jogado cavalo por E4, D4. Aqui linha principal, D5 foi jogado, os bispos são desenvolvidos, todo mundo faz o roque e as brancas atacam. O defensor do cavalo, C6 faz a proteção. Cavalo C3 foi jogado, temos trocas em C3, trocas em C4 e isso é considerado que as pretas conseguiram a igualdade na abertura. Bem jogado aqui pelo Faust. Segue agora com o desenvolvimento, essa galera precisa jogar. Bispo F5 primeiro, aqui uma outra linha com bispo G4 também é possível. E agora seguimos com o lance bispo G5 aqui, atacando diretamente a dama. A dama passa para casa de A5, não apenas atacando C3, mas não se enganem, tem um raio-x aqui em G5. Cavalo H4 foi jogado, ataca o bispo, mas desprotege o bispo de G5. Bispo E6 ataca o bispo indefeso em C4 e ataca o bispo em G5. Por isso, depois de bispo por E6, não o peão por E6, que criaria fraquezas, um peão isolado, mas sim dama por, deixando o bispo atacado e o cavalo também atacado. Mas cavalo em F3 vem com o tempo sobre a dama, não dá para tomar o bispo. Por isso, dama volta para A5 atacando o peão do C3 e o bispo atacado volta para B3. Que beleza, né? De abertura bem jogada. E aqui a posição é perigosa, hein? Cuidado, pessoal. Dama por C3 aqui é tentador, mas os ataques aqui na ala do rei são imparáveis, tá? É um contrajogo violento que certamente não vale o preço de um peão. Principalmente porque isso aqui, ó, não tá dando tempo de ajudar, né? Então aqui você pode já diretamente, se quiser, seguir com um ataque para cima do rei, ou se quiser jogar segundo as máquinas aqui, ó, aí joga uma coisa assim, espetacular. Como é que faz para defender aqui o bispo? Não dá mais, né? Então, sensacional. Muito legal. E aqui o bispo está protegido. Por isso a posição tem seus perigos. Faust não vai para cima do peão. Ele sabe que o principal é o desenvolvimento. Pessoal, aqui você nem precisa calcular, tá bom? Se você pode, mas se você estiver jogando assim uma partida de blitz rapidinha,
saiba que se você não desenvolver peças, tem muita peça chegando na ala do rei, isso aqui vai dar ruim, né? Então essa é uma outra maneira de enxergar, tá? Uma é calculando, a outra é dizendo, cara, vai dar ruim, desenvolve peça, traz mais peça. Dama D3, que eu creio que foi a abordagem aqui do Faust, porque ele pensou por 5 segundos, sentiu o cheiro, né, do problema e jogou cavalo D7. Dama D3 foi jogado, o cavalo finalmente chega em F6, um defensor importante. Torre de F em E1, G6, o Faust colocou realmente toda a defesa aí nas casas claras. H4 parte para o ataque, rei G7, cavalo centraliza em E5, dama volta pressionando o centro. A torre em E2 foi jogado, a torre vem para a coluna E, torre na coluna E. Vamos dobrar as torres, que partida instrutiva, né? Olha essa posição, que legal, né? Existe uma pressão em F7, é verdade, mas no momento está defendido. Você pode primeiro trocar aqui, você pode simplesmente tomar. A posição aqui é difícil, né? Mas no final das contas eu acho que as pretas se dão um pouco melhor aqui, né? As pretas ficam com 2 peças por uma torre e se dão melhor aqui. Mas seria possível tentar isso. A partida seguiu com o cavalo D3 e agora temos o lance H5 aqui pelo Faust. E agora temos o lance G3 solidificando tudo, mas agora olha a sequência brilhante aqui do Faust. Ele troca o par de torres, desvia a defesa da dama para... meus amigos, é isso mesmo que você está pensando. Pra cima dele, Faust manda a bala, joga livre, joga solto, manda um sacrifício brilhante aqui pra cima do peão de G3 para poder ficar com 2 peões, quem sabe 3, daqui a pouco vem trazendo as peças. E você fala assim, isso aqui é bem arriscado, porque as brancas ainda tem muita peça e esse bispo é bem ativo e esse cavalo pode se tornar um cavalo bem ativo. A posição é muito perigosa, então o Faust assume todos os riscos. Meus amigos, aqui é um sacrifício de uma peça por 3 peões para expor o rei do adversário, que não tem uma compensação clara, né? A partida segue de maneira confusa e difícil. Dama em F4, a dama passa para E7, o cavalo chega em E5, o cavalo está atacado, cavalo H6 traz a proteção para F7, bispo C2 e agora a dama vem para E6, C4 vem disparando, dama vem para casa de E7, os computadores dizem que F6 seria melhor. Aqui eles já estão com pouco tempo no relógio. O Faust fica jogando dama D6, dama E6, dama E7. A partida segue com F6 atacando aqui o cavalo. O cavalo vem para C4. Reação do Faust. Cavalo G4 com cheque. Seguido de F5. Os peões pouco a pouco vão progredindo, sem descuidar da proteção do rei. Cavalo em E5 foi jogado e agora a dama passa para H4. Uma dama que assusta tanto. Uma dama tão intimidadora que o melhor mesmo seria aqui simplesmente partir para as trocas e a gente tem uma posição nada clara, com longo prazo, segundo máquinas com chances para os 2 lados, ninguém sabe direito o que está acontecendo. Ou então o jogador fica com tanto medo do mate, dessa dama e do cavalo chegando, que ele fala o seguinte, é melhor eu trazer um defensor. E quem vê fantasmas, para quem tem medo de fantasma, o fantasma aparece, né? Dama em F2, checkmate aqui do Faust. Que é isso, meus amigos? Bela partida aqui do Faust, finalizando. Você vê que até 3.000 de rating leva mate em 1. Você tava triste porque você levou mate em 1? Você não viu mate em 1? Pois é, aqui eles têm 3.000 de rating também, não viram, tá bom? Fica tranquilo. Acontece. 96% de precisão para o Faust, 91,6% para o adversário. Essa aqui foi uma Petroff de qualidade, com ainda finalizando com um lance brilhante. E para finalizar aqui o vídeo, mais uma partida espetacular aqui do menino Faust, jogando aqui contra outro mestre feed bastante forte, de 2.900 de rating, a partida onde Faust chegou nos seus 3.101 de rating, passando os 3.100 de rating novamente. Partida curtinha, hein? 17 lances tem essa daqui, que começa com o cavalo em F3. Temos aqui o lance F6, isso é uma provocação, e tem nome isso, a defesa Arctic, defesa ártica. Não é possível isso. Aqui E4 foi jogado e aqui E5. Meus amigos, isso tem nome, defesa Damiano. Quem já jogou isso daqui sabe, quem já estudou um pouquinho sabe que isso daqui, né? Cavalo por E5, não tem nem o que pensar. Mas o Faust vai para uma linha igualmente forte com cavalo, com bispo C4, tá? Então eu gostei desse bispo C4. Eu nunca tinha jogado, eu nunca joguei isso, eu só jogo cavalo por E5 aqui. Mas eu gostei mais do bispo C4, se você quer saber, porque ele é uma evolução, assim, ele é aquela coisa, eu sei que cavalo por E5 existe aqui, mas bispo C4 vai te explorar ainda mais,
tá? É um lance muito instrutivo e eu gostei mais, assim. Mas é legal, porque eu acho que a primeira evolução dessa linha é você querer tomar e tentar castigar esse F6, né? E é um lance bom aqui, cavalo por E5 é igualmente bom, tá? Mas eu gostei de explorar o bispo C4. O ponto todo é que você não pode tomar o cavalo por conta que você vai perder a torre na maioria das linhas aqui. Tudo bem que você pode tentar prender a dama aqui, mas bem jogadinho isso não vai acontecer, tá? Então as brancas ficam bem aqui. E se você não tomar e jogar um dama E7, eu acho que era isso que o mestre Fid iria jogar, mesmo assim as brancas ficam melhores. Você simplesmente volta e por mais que você vai ser atacado aqui e as pretas vão recuperar o peão, no final das contas as brancas têm um desenvolvimento muito superior. Uma dama está deslocada e vai ser atacada a qualquer momento, um rei no centro, peças não desenvolvidas. O computador fala que dá para tentar, viu? Mas entre seres humanos isso aqui tá muito bom para as brancas. Agora o Faust, mesmo podendo ter linhas tão boas, prefere jogar com bispo C4, claro. Imediatamente tirando proveito aqui desse lance F6 que tirou a casa do cavalo, abriu avenidas aqui. Isso tá muito ruim já para as brancas. Cavalo C6 foi jogado, mas é aquele ruim que se você não explorar com energia, esse ruim vai embora. Eu acho que é isso que tá apostando. O cara tem 2.900 de rating, ele sabe o que tá fazendo. O que ele tá fazendo, na verdade, aqui a gente tem que tentar explorar por que um cara de 2.900 tá jogando isso. O que ele tá tentando fazer é exatamente isso. Cria aquela sensação pro jogador de brancas que ele tem que ganhar, que ele tem que castigar isso. E se o jogador de brancas não souber ganhar com energia, ele nunca vai largar a sensação de que ele tem que ganhar e é aí que ele cai, né? Quando ele começa a achar que tem que ganhar mesmo numa posição empatada ou até numa posição onde já começou a ficar bom para as pretas, e é aí que cai. Roque foi jogado, bispo C5 traz a peça, C3 ameaça a alavanca no centro, cavalo de G em E7, D4, bispo B6, temos trocas em E5 e mais trocas aqui em E5, e agora sim a posição já está complicada aqui para o mestre Fid, né? Na verdade, o lance aqui o lance cavalo por E5 talvez tenha sido errado. Aqui já tá ruim, né? Tem que achar um D6, tem que achar um cavalo G6, já tá ruim, né? Vamos ver como é que segue aqui a partida. Faust pode jogar com dama em H5, de fato é o melhor lance, porque esse lance ou força G6 e você vai jogar dama por E5, por exemplo, e ficar com uma posição muito boa, torre atacada, bispo H6, ou seja, né, isso aqui não pode ser que dê boa, ou você ganha a dama, porque cavalo G6 aqui seria bastante possivelmente jogado, mas bispo G5 ganha a dama, simplesmente a dama não tem casa. Mas o Faust acaba executando de uma maneira similar, boa ainda, mas não tão firme, com bispo G5, porque agora dá para jogar um D6, por exemplo, e sobreviver. Mas aqui o mestre Fid realmente está querendo perder, porque ele joga aqui com C6, permitindo agora o lance dama H5. Notem que se jogasse um D6, dama H5 aqui, ainda seria forte, mas o rei ganha uma casa de fuga, dá tempo de escapar, dá tempo de tentar fugir aqui. Mas ao jogar aqui o lance C6, dama H5 chega, não dá para proteger de cavalo, por isso G6 foi jogado e agora o Faust invade. Dama em H6, D5 e agora uma bela combinação aqui do garotinho. Ele segue com peão toma e aqui vários lances são bons, você já deve estar vendo o lance dama aqui em G7 atacando a torre, mas o Faust vai para essa ideia com uma execução um pouco diferente. Ele joga primeiro bispo por peão, olha que bonito. E o cavalo tá cravado, nada pode fazer. Por isso a partida segue com dama toma, mas agora com isso Faust desviou a defesa do cavalo. O cavalo tá solto e a torre tá solta. E peças soltas são motivos de temas táticos. O duplo de dama, agora jogada aqui pelo Faust. A partida segue com o lance rei D7. É aquele lance já desesperado, né? Aqui nós temos o lance dama por H8, coletando madeira, coloca no bolso, o rei vai tentando fugir em disparada, mas agora cai mais uma peça. Uma boa tentativa, porque agora, meus amigos, bispo H3 jogado, o cara não tem 2.900 à toa. Bispo H3 ameaça mate e ameaça dama do Faust. E agora, meus amigos, será que tem saída isso? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o único lance que não perde, veja como é perigoso um 2.900, veja esse tipo de recurso é muito perigoso, mas o Faust estava um lance à frente, ele já tinha calculado tudo. E eu espero que você também tenha encontrado o único lance da posição, meus amigos, bispo D8. E nessa posição, então,
o Mestre Feed abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O menino terminou com lance brilhante novamente. Toda a partida dele tem lance brilhante. O moleque joga de uma maneira espetacular. E aqui, em 17 lances, abandonou porque não dá mais. Faust está de volta nos 3.100 de rating. Aqui, torre por bispo, você vai jogar e mantém a dama atacada e mantém a ameaça de checkmate, mas o ponto todo é que se eu voltar, a gente vê que a ideia desse lance é abrir essa avenida aqui, ó, para poder então seguir com dama por H7. Agora sim, esse lance vem com cheque, e mesmo que você cubra de torre, você vai acabar perdendo o bispo. E se você voltar com o bispo, de qualquer maneira, as brancas têm uma qualidade a mais e um bom ataque. Por exemplo, o cavalo aqui em A3, né? E o jogo poderia ir embora. Claro, não precisaria ter abandonado diretamente, mas o fato é que a pressão aqui fica insustentável. O cavalo tá chegando aqui em B5 com cheque, o rei não vai conseguir ficar defendendo aqui as peças para sempre, né? O Faust tem muita atividade aqui. Provavelmente tem uma posição vencedora, né? Aqui não dá para só tomar, aqui não. E depois tomar o peão? Deve dar, mas o computador fala que tem linhas ainda melhores. Vamos ver a linha da máquina aqui. Vamos ver a linha que castiga para valer aqui. Tem torre por B5. Ah, tá. O computador sempre acha umas coisas bem mentirosas e fantásticas. Mas aqui é legal a gente ver, né? Claro que não ia seguir dessa maneira, de maneira alguma essa era a ameaça da posição, né? Não foi por isso que o adversário abandonou, mas ele abandonou porque não dá mais. Bela partida aqui do Faust, vamos ver a precisão, aqui também deve ter sido uma precisão muito alta, né? Aqui 89.4 para Faust, vejam que ele dominou a partida toda, não correu nenhum risco, mesmo numa posição difícil, numa abertura difícil. Agora, jogou com 3.200 aqui de performance, agora o adversário jogou o F6 ali. Toma cuidado, né? Mas deve funcionar, o pior é isso, deve funcionar ali contra outros jogadores, né? Mas é isso, meus amigos, muito feliz aí pelo Faust, com certeza isso deve injetar nele aquele ânimo, né? Porque a pessoa tá ali crescendo, tudo bem, chegou no 3.100, de repente passa um tempo, tá no 2.800, fica aquela impressão, né? Será que foi sorte? Sorte não existe, né? Mas a pessoa deve pensar, o que será que tá acontecendo? Será que eu tô decaindo? Né? Será que eu tô desaprendendo? O que que é? E no fundo, na verdade, faz parte da evolução do xadrez. Aliás, é muito bom que você não se apegue ao rating quando você quer crescer em xadrez, porque se você se apegar ao rating, sabe qual que é o problema? Você começa a jogar sempre as mesmas coisas, você começa a deixar de assumir risco, você começa a deixar de jogar com alegria, você começa a deixar de um monte de coisa porque você está focado só no resultado. E xadrez não é o resultado, xadrez é o processo, é o caminho, é o que você vai aprendendo. Então você precisa se permitir a jogar coisas diferentes, senão você está travado, você não vai aprender. O Carlsen aprendeu isso cedo, ele fala que foi a coisa mais importante, o Magnus Carlsen já declarou isso em entrevista, que ele aprendeu foi quando ele foi lá jogar contra um grande mestre, ele era criança, ele já ganhava daquele cara, era professor dele, mas o professor dele estava lá para ajudar, né? E aí, depois de jogar algumas vezes contra o Carlsen, ele falou, tô vendo que você tá jogando sempre essa mesma coisa aqui, ó, toma esse livro aqui, joga outra coisa, né? E aí o Carlsen se permitiu jogar outras coisas e tal. E quando você faz isso, talvez você perca um pouco de rating, temporariamente, porque você vai jogar situações que você não tá acostumado. E aí você vai perder rating, vai perder 100 pontos de rating, 200 pontos de rating, talvez até 300. E você vai ficar triste. Não fica triste, fica feliz e joga, deixa cair rating, jogue outras coisas, porque ó, o machine learning ali você está aprendendo, você está criando novas sinapses, você está aprendendo novos padrões e aí você está evoluindo. E depois você volta. Olha o Faust aí, voltou. E daqui ele vai para mais. Assim ele pode ir para mais. Assim ele pode ir para mais, não fica estagnado. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!